Ah, boa noite! Quanto tempo? Quase um mês que eu não venho aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite importante aí do projeto de extensão Matemática Sem Barreiras, que virou uma formação sem barreiras, né? Acho que formação iniciada, continuada e permanente de professores. Isso é muito bom e gratificante para nós. Então, meu nome é Liliane Rezende, eu sou professora, coordenadora do projeto de extensão Matemática Sem Barreiras, juntamente com a professora Gleisiane e a professora Renata. Estou no Departamento de Ciências Exatas, sou a chefe do departamento e sou professora da UENG e também sou professora da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, eu estou lá falando da teoria, mas estou lá na prática também. Acho que a gente estava conversando aqui sobre isso e é importante a gente falar. Sejam muito bem-vindos, é muito bom estar com vocês. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o professor Alberto. E como vocês já sabem, eu prefiro que os nossos convidados se apresentem, porque eu acho que eles apresentam muito melhor do que eu. Então, boa noite, professor Alberto. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de extensão Matemática Sem Barreiras. Obrigado, Liliane. É uma honra e um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, todos e todas, né? Nesse momento aí de muita aprendizagem. É sempre interessante a gente entender que todos nós estamos aí aprendendo o tempo todo. E eu sou Alberto Cunha, sou professor da Rede Municipal de BH há quase 30 anos. A minha graduação é História, mas a História é a graduação, né? É claro que passei aí como professor de História, mas tem muitos outros interesses que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, e hoje eu trabalho lá na rede municipal, no CLIC, para quem ainda não conhece, o Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade, que vai voltar em breve a funcionar. Mas eu trabalho na área da tecnologia, né? Mas uma tecnologia sempre voltada para a educação. Então, isso é uma coisa que é muito bacana a gente destacar, que é a tecnologia sempre envolvida com a pedagogia, diretamente. Então, vocês já estavam à frente da pandemia, né? Já pensando que a tecnologia ia entrar aí com tudo e para ficar, né? Já estava e veio para ficar. Exatamente. E lá no Clique, né, esse centro de inovação, nós temos aí as línguas, né, várias línguas. Nós começamos a funcionar de forma piloto no final de 2019, iríamos começar para valer em 2020, mas tivemos essa interrupção que em breve a gente acredita que vai se encerrar para que a gente possa voltar novamente. E nós temos uma área da tecnologia que a gente trabalha principalmente a área da programação, plugada e desplugada, a área da educomunicação e a educação midiática, né? Hoje nós vivemos a era da comunicação, né? E agora com essa situação de distanciamento físico, eu digo físico não social, porque a gente está aí em contato o tempo todo, é uma área super importante da gente trabalhar. E também a área maker, mãos na massa, né, que a gente precisa sair um pouco aí do campo teórico e experimentar a prática, porque é assim que a gente aprende de verdade. Então, essas três Que áreas estão ótimo. lá no Clique. Muito bom, professor. Então, para início de conversa, né, vamos conversar então e vamos já perguntar o que é essa educação desplugada, né? Então, para a gente iniciar no nosso título, né, o que significa essa educação desplugada? Pois é, essa educação desplugada, e eu gosto muito de tratar com a programação, né? Essa programação desplugada. Muita gente, às vezes, quando a gente fala com professores, fala assim, que tal você trabalhar com suas crianças, trabalhar programação? Né? As pessoas têm um arrepio, assim, né? Fala assim, programação, peraí, isso aí é coisa de técnico, isso é coisa de nerd, não é para mim, eu não tenho nada a ver com programação, não entendo nada, não sei do que se trata, né? Porque programação, em tese, é uma linguagem
de computadores. E a gente fala assim, não, não somos da área, né? Somos pedagogos, somos professores, não é a minha área que vai não é algo que vai me fazer me envolver, porque eu não quero aprender sobre isso. Mas aí a gente percebe que a programação desplugada e a programação de uma forma geral, ela traz muitos benefícios e às vezes a gente trabalha de uma forma tão leve que a gente não percebe que a gente está trabalhando, a gente percebe às vezes que a gente está brincando com as crianças, e aliás, é uma possibilidade muito grande de brincar com as crianças, porque a programação, na verdade, é você dar comandos, né? Ou executar comandos, porque o que a gente faz com os computadores a linguagem faz levar comandos para ele executar. E o computador tem a capacidade de processamento muito rápida, né? E ele executa muitos comandos de uma forma muito rápida. Mas nós podemos trabalhar com essa programação de uma forma muito lúdica, muito leve, trazendo para as crianças, desde as crianças da educação infantil, desde as crianças de 4 anos de idade, com comandos muito simples. Por exemplo, se eu dou exemplo, as pessoas vão me entender com mais facilidade. Se eu vou sair de um ponto até outro, o que eu preciso de fazer? Eu dou 2 passos para frente, aí eu viro à direita, dou mais 3 passos, depois eu viro à esquerda e dou mais um terceiro passo. Então, para levar uma pessoa, né, daqui a pouco, uma criança a encontrar o coleguinha e dar um abraço nele, um abraço afetuoso que não dava aí há muito tempo, daqui a pouco a gente vai poder fazer isso, eu vou programar, né, o caminho que ela vai percorrer. Muitas vezes pode ter obstáculo, pode ter uma parede, pode ter um bloco, pode ter uma esquina, alguma coisa, e eu vou dar esses comandos. À medida que eu programo, e eu posso usar cartas, né, eu posso usar cartas com setas para frente, para a direita, para a esquerda, para trás, vire à esquerda. Eu trabalho, em princípio, eu trabalho a lateralidade, né? Eu trabalho cores, eu trabalho posicionamento dentro de um determinado espaço, né? E de uma maneira lúdica e de uma maneira completamente sem usar as máquinas, né? Eu posso usar um tabuleiro de dama, por exemplo, que é 8 casas por 8 casas, e construir ali dentro obstáculos. Eu posso fazer isso no chão, no pátio da escola. Eu posso fazer isso em casa, num caderno, né, quadriculado. Então, as possibilidades de trabalho com a programação são inúmeras, e de uma forma lúdica, gostosa e sem usar as máquinas. Muito interessante, muito legal, né? Porque tira também o aluno ali daquele ensino tradicional, né? E traz ele para uma visão mais ativa, né? Uma postura mais ativa, construtora do seu próprio conhecimento, né? Isso que é o que a gente tem sempre batido aqui na tecla, né? Das novas metodologias ativas, inclusive. Então, vou te fazer mais uma pergunta. Como o trabalho com a programação desplugada pode contribuir no desenvolvimento do raciocínio lógico e pensamento computacional, desenvolvendo diversas habilidades e competências desde cedo? Como que pode ser feito isso? Olha só, é bem interessante a gente pensar, porque aqui eu estou vendo o pessoal da matemática, né, conhece muito bem a ideia do raciocínio lógico, mas muitas vezes o termo pensamento computacional, ele peraí, eu vou pensar como um computador, mas será que um computador pensa? Né? Então, na verdade, o computador não pensa, o computador executa tarefas, né, de forma muito rápida, mas o pensamento computacional é um pensamento natural nosso, né, de nós, seres humanos. E qual que é a proposta do desenvolvimento do pensamento computacional? Resolver problemas de forma, vamos dizer assim, mais eficiente possível, né? Então, aliás, resolução de problemas é algo que a gente precisa pensar que nós vamos passar uma vida inteira
resolvendo problemas, né? E se a gente encontra uma forma mais eficaz, né, da gente resolver esses problemas, usando do raciocínio lógico, né, e usando deste pensamento computacional, a gente consegue melhores resultados, né? Poupa-se tempo, poupa-se esforço. Mas eu vou dar um exemplo, assim, para que as pessoas que não entendem muito bem possam entender um pouco melhor, assim. E eu gosto de contar uma historinha bem rápida, eu sei que o nosso tempo aqui é muito curto, mas eu brinco, né? É claro, é uma brincadeira que uma vez eu fui buscar uma camisa aqui no meu guarda-roupa e ela não estava lá. Eu perguntei à minha esposa, uai, o que aconteceu que ela não está aqui? Ela falou, poxa, mas você está achando o quê? Que isso aqui é Nárnia, né? Que a gente põe ali no saco e ela já sai de um tubo e já cai dentro do guarda-roupa, limpinha, passada e tal. Não é assim não e tal. Eu falei, opa. Então, eu resolvi fazer uma surpresa para ela e peguei todas as roupas que estavam aqui para lavar, farda, que ela é militar, trabalha na área da saúde, branquinha, calça jeans, camisa, pano de chão, pano de prato, algumas flanelas que a gente usa para lavar o carro, peguei e coloquei tudo na máquina de lavar. Então, quando ela viu aquilo, que eu achei que ia ser uma surpresa boa, porque... Queria te né, matar. eu falei assim, poxa, eu vou fazer uma surpresa para ela, né? Ela vai ficar super feliz, e ela quase me matou, né? Porque eu falei, gente, mas por quê? Aí eu fui entender que a gente precisa, eu tenho um problema, que é lavar as roupas todas, mas eu não posso simplesmente entrar no atacado assim, impulsivamente, e fazer tudo de uma só vez. Eu preciso dividir esse problema que eu tenho, que é a lavação de roupas, em partes menores, né? Eu preciso separar aquelas peças de roupas em padrões, né? Que umas podem ir juntas, outras não podem ir juntas, precisam de estar separadas, né? A partir daquela situação, eu preciso entender qual que o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, quais os recursos que eu vou usar, qual tipo de sabão, qual tipo de água, quanto de água, aquela coisa, para criar esses procedimentos passo a passo, né, que são os algoritmos. Então, sinteticamente, o pensamento computacional ele tem quatro, vamos dizer assim, pilares. Primeiro é a decomposição. Então, a gente pega um grande problema e divide ele em problemas menores. Depois, a gente reconhece padrões ali dentro. O que será que eu posso fazer junto? Olha, isso aqui é a mesma coisa do que aquilo? Elas podem estar juntos ou não? Né? E depois, o terceiro pilar dele, vamos dizer assim, que é a síntese, né? Que é a abstração. Eu vou tentar entender o conjunto e depois disso criar os algoritmos, que é o passo a passo. Parece muito complexo, mas nós fazemos isso desde sempre, desde a pré-história. A gente vem fazendo algumas coisas, observando, entendendo. Por exemplo, se eu vou caçar um bicho muito grande que eu não dou conta, eu preciso de ajuda, eu preciso de estratégia. Então, é o desenvolvimento de estratégias para que a gente possa resolver problemas de forma lógica, organizada e eficiente. E o trabalho com a programação, começando com a programação desplugada, e depois a gente pode entrar, né, nas plataformas para crianças, né, que trabalham com programação plugada também, a partir de 4 anos de idade, crianças não alfabetizadas, sim, crianças não alfabetizadas, podem trabalhar, mas de uma forma muito simples, como essa, usando a lógica da programação. Se eu preciso, por exemplo, de desenhar um retângulo, o que eu preciso de fazer? 2 passos à frente, viro à direita, 3 passos à frente, viro à direita, 2 passos à frente, viro à direita, 3 passos à frente, e ponto. Então, cheguei, desenhei o retângulo a partir de comandos que foram dados, e esses comandos que são, vamos dizer assim, a programação. Muito legal, Alberto. Então, só para todo mundo entender, então, quando você fala de programação desplugada e plugada,
plugada no sentido do plug mesmo, né? De O plug, tecnologias. exatamente, porque a gente fala desplugada, quando a gente fala desplugada é porque a gente não usa equipamentos eletrônicos, não usa nada, a gente usa papelão, cartinhas, é, cria personagens, como as crianças gostam muito de fazer, né? Recortando, desenhando, colorindo, criando um tabuleiro ou desenhando no chão e criando desafios de deslocamento, por exemplo, ou mesmo de desenho. Não sei quem de vocês aí conhece aquela estratégia de desenhar, onde a gente tem um papel quadriculado e vai usando as setinhas, né? Dois para cima, um para a esquerda ou para a direita, na diagonal, e vai mais dois para frente, e naquele quase que um liga, não é um liga-pontos, porque os pontos não estão lá, mas a gente vai seguindo as regras, né, as orientações, e aquelas orientações acabam formando um desenho. Aquilo é uma programação, porque você segue uma programação e faz o desenho. Ou, a partir do desenho, você escreve, vamos dizer assim, aquelas programação com um número, né, e a setinha e a direção da seta. Então, olha só, com uma brincadeira como essa, a gente trabalha alguns conceitos da física que estão lá na frente, né? De vetor, que tem módulo, que tem direção e que tem sentido, né? Mas de uma forma lúdica, numa brincadeira muito gostosa. E a programação plugada, a gente fala que a gente usa plataformas, né? Existem aí a Hora do Código, code.org, para quem quiser experimentar. Existe também o Scratch, só para falar de duas bem conhecidas, né? Criada lá no MIT, e que para crianças experimentarem, contar histórias, mas elas vão ter que programar os seus personagens, criar os seus cenários, e fazer muita coisa gostosa e divertida. Muito legal, viu, professor Alberto? Que muitas das vezes, nós, como professores, a gente pensa que para a gente inovar nas nossas aulas, a gente precisa ter um acesso digital, uma internet, né? Para a gente ter uma aula inovadora, e não é bem assim, né? A gente precisa pensar que não é bem assim. É claro que com o processo da pandemia e o processo do avanço do uso das tecnologias digitais, né, de comunicação e interação, como já dizia a BNCC bem antes dessa pandemia, né, que é para a gente desenvolver habilidades para os alunos serem críticos, para utilizarem essas plataformas, né, de serem criativos, mas não só elas, né, é possível também que a gente utilize do chão da sala de aula, né, e dos recursos que estamos disponíveis ali naquele momento, uma vez que muitas das nossas escolas ainda não têm toda a infraestrutura que a gente deseja. E isso é muito importante para nós, né? A gente, como professores, a gente não se sente desamparado. É possível fazer uma aula diferente, uma inovação, uma coisa diferenciada, utilizando de recursos que a gente tem às mãos. Acho que isso é o mais legal. Recursos muito simples, muito baratos, e que eu gosto muito de dizer que a programação desplugada, ela está muito associada, e eu gosto de fazer isso, à cultura maker. A cultura maker é a cultura do fazer, né? O fazer com as mãos, a gente se desprendeu um pouco das telas aí, apesar da gente poder construir também nas telas, né? Quando a gente constrói um programa de computador, né? Mesmo as crianças, elas constroem lá uma historinha no Scratch, por exemplo, depois eu deixo o endereço lá do Scratch para vocês experimentarem, conhecerem e ficarem sabendo, porque quando coloca lá em ideias, tem muitas ideias que já estão prontas, que a gente pode conhecer, mas o maker, né, você construir o tabuleiro, ou desenhar o tabuleiro no chão, lá no Clique nós fizemos isso, desenhamos um tabuleiro no chão com fita, né, lá é um espaço coberto, fechado, de taco, né, então nós desenhamos com fita no chão, orientamos o tabuleiro, inclusive, a partir dos pontos cardeais, né, colocamos o norte verdadeiro, com uma bússolazinha lá, fizemos quadrados, assim, mais ou menos de 40 por 40, que caiba uma criança lá dentro,
construímos obstáculos que são casinhas de papelão, escola, restaurante, igreja, e esses obstáculos a gente pode movê-los de um lado para o outro, e a gente desafia as crianças a sair de um ponto, a chegar até outro ponto, assim como o GPS faz para a gente, né? Utilizando a melhor rota, o melhor caminho, mas a gente desafia uma criança, às vezes, programar o caminho da outra, né, para chegar até um ponto, mas ela pode, por exemplo, passar por algumas letras para formar um nome, né? Então, as possibilidades, elas são muitas, e aí as crianças constroem os objetos, constroem os obstáculos, constroem as cartas, constroem as personagens que vão trabalhar, que vão vivenciar esses desafios, né? Apesar de ter várias outras oportunidades, como eu falei com vocês, até um caderninho quadriculado com alguns desenhos dá para a gente trabalhar a programação desplugada. E a programação ela contribui muito no desenvolvimento do pensamento computacional, né? Dessa proposta da gente observar um problema, perceber o desafio diante da gente e buscar as soluções a partir de problemas menores, né? Decompor aquele grande problema, buscar soluções passo a passo, organizar de uma forma geral, trocar informações com os colegas, né? Que é uma coisa super bacana, super importante, a interação, né? E construir os melhores caminhos para resolver aqueles problemas ali, que é sempre uma brincadeira muito gostosa e muito divertida. E muito interdisciplinar, né? Transdisciplinar até, né? Dá para trabalhar. Transdisciplinar, a gente pode trabalhar com todas as áreas de conhecimento, né? De uma Exatamente. forma muito gostosa. E isso é muito legal. E quais estratégias de aplicação na prática docente? Você já até falou de algumas, né? De como dividir, por Sim, exemplo, sim, né? E exatamente. A gente tem, deixa eu pegar aqui para vocês verem, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que a gente pode trabalhar, né, os tabuleiros. Aqui eu tenho, não sei se vai dar para vocês ver direitinho, mas eu sim, eu tenho aqui vou algumas tirar aqui. cartas, né? Tá dando para ver aqui para a direita, gire para a direita, e aqui gire para a esquerda, né? Para trás ou para baixo, né? Para frente. Então, todas essas cartas, elas podem ser, essas cartas estão prontinhas aqui, elas podem ser construídas, né? Como eu gosto de fazer também, pega o papel, recorta, vai colorir, vai desenhar, mesmo que não fique tão bonitinho. E tem uma carta muito interessante aqui, que é na área da programação, ela é chamada de laços de repetição, né? Que a gente pode usar o repita. Então, uma determinada ação por exemplo, eu vou dar 3 passos para frente, virar à direita, depois dar 3 passos para frente, virar à direita de novo. Então, eu posso colocar 3 passos para frente, repita isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? E ainda tenho o que eu posso usar, parênteses, para fazer essas operações elas se tornarem cada vez mais complexas. Então, eu posso sair de um ponto, ou criar um caminho, ou criar uma determinada ação, e, por exemplo, eu posso fazer uma brincadeira de um caça ao tesouro, né? Uma brincadeira muito comum entre as crianças, sair de um ponto, chegar em outro, e programar, né? E fazer com que as crianças elas percebam, né? Abstraiam essa proposta e usem essas cartas para programar a trajetória, o caminho, e usando operações que vão se tornando cada vez mais complexas, como eu falei com vocês, né? A gente fala muito assim usa uma frase do Seymour Papert, né? Um matemático muito famoso que trabalhou com o Piaget, trabalhou lá no MIT, que ele defendia já nos anos 60 que as crianças deveriam usar a tecnologia, mas não ser programadas pelos computadores, mas programá-los, né? E ele fala sempre assim, olha, quando você vai começar qualquer coisa, chão baixo. Chão baixo significa começar
do simples, do bem simples, para você não se intimidar, para você não ter aquela sensação de que não dá conta, e teto alto, chão baixo e teto alto, porque a gente vai buscando, vai se interessando, vai se envolvendo, e as operações elas vão se tornando mais complexas e as crianças vão aprendendo conceitos muito fortes do raciocínio lógico, do pensamento computacional, da matemática, sem perceber que é só uma brincadeira que elas estão fazendo ali. E depois, né, numa vida adulta, num ensino médio, numa universidade, num Enem, elas podem aplicar todas essas habilidades que foram desenvolvidas, essas competências que foram desenvolvidas, igual como você disse, né, sem perceber que elas foram desenvolvidas ao longo do processo, né? Então, isso é muito importante. Então, não é só, né, gente? A gente tem que pensar que isso não é só para matemática, né? Não é só para história. O professor aqui, Alberto, quando se apresentou, muitas pessoas de vocês não estavam aqui ainda, mas ele disse que a formação inicial dele é história. Né? É importante a gente falar isso, né, professor Alberto? É importante a gente falar isso porque, assim, muitas vezes a gente se apega a uma formação inicial. Eu Exatamente. falo, e eu costumo dizer, aliás, o Aprendiz 21, né, a ideia do Aprendiz 21, do meu canal que foi criado, é que no século 21 somos todos aprendizes. Por isso, o que os americanos gostam de chamar de lifelong learning, né, é o aprendizado por uma vida inteira. E a gente tem que entender que a única constante que nós temos no mundo de hoje é a mudança. Então, o mundo vai estar o tempo todo em mudança. Então, desenvolver a criatividade, né? Desenvolver essa perspectiva do mãos na massa, de pegar e de fazer as coisas. Né? O mesmo Papert, que trabalhou, né, o matemático que trabalhou lá com o Piaget por 5 anos, o Piaget, todos conhecem aí, do construtivismo, o Papert desenvolveu o que ele chama de construcionismo, né? Porque nós, professores e professoras, estudamos aí praticamente o tempo todo a didática, né? E a didática é o quê? É a arte de ensinar. E o Papert diz que nós estudamos muito pouco o que a gente chama o que ele chama de matética, né? A matética é a arte de aprender. Então, a gente precisa entender melhor como é que as crianças e os adolescentes aprendem, porque o propósito principal da escola não é ensinar. O propósito principal da escola são as crianças e adolescentes aprenderem. Esse é o principal, né? E a gente usa da estratégia de ensinar para que eles aprendam, mas nem sempre isso funciona. E a gente tem visto os resultados aí, né? Porque o professor às vezes fala, bom, eu ensinei, ele não aprendeu por isso, por aquilo e tal, e sempre tem várias justificativas. E a gente precisa de entender esse processo. E o construcionismo, quando ele diz, né, do construcionismo, ele diz que nós, quando estamos envolvidos em algum processo de aprendizagem, quando nós nos envolvemos com algo de concreto, a aprendizagem, né, mesmo no nível abstrato, ela recebe um apoio maior, né? Ela é mais venturosa, porque quando eu experimento, erro, tento de novo, e eu também compartilho aquilo com as pessoas me dão feedback, eu recebo feedback daquilo que eu estou fazendo, as pessoas me dão feedback daquilo que está sendo feito, e o aprendizado acontece. Percebam, cada um de vocês aí, como que muitas vezes a gente sabe fazer alguma coisa, por exemplo, eu na culinária, eu posso até saber fazer alguma coisa teoricamente, mas se eu for colocar as mãos na massa, eu vou ter muita dificuldade. Assim como na lavação de roupa, né? Teoricamente é só pegar e colocar lá dentro, mas na prática é um pouco diferente. Então, o maker, né? O fazer, e a gente não precisa de altíssimas tecnologias, impressora 3D, máquinas de corte a laser, não. Papelão, palitos, cola, papel colorido, né? Muita coisa barata, simples, reutilizável, a gente faz um montão de coisas que pode contribuir muito no aprendizado das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Nossa, muito bom. Olha, antes de eu passar para a próxima pergunta, só vou fazer uns comentários aqui. A Kátia Pereira disse que aguça até a criatividade do professor. É para aguçar mesmo a criatividade do professor. Exatamente. E a Maria do Socorro disse o seguinte, perguntou o seguinte: a batalha naval seria uma atividade nessa perspectiva? Exatamente. A batalha naval é muito nessa perspectiva dos tabuleiros, né, das estratégias de deslocamento, né, é exatamente isso que a gente procura mostrar às pessoas, né? O Waze, quando está fazendo isso, só que ele já faz isso por nós. Nós colocamos um ponto de partida, um ponto de chegada, e ele vai traçar essa rota. Agora, imagina que se você é que vai dar os comandos para o Waze. Pega mesmo o Maps, né? Põe no computador, olha, eu quero sair de um ponto aqui, chegar nesse ponto aqui. Qual seria o melhor caminho para ir a pé ou assim, um assado? Né? Então, e nessa brincadeira, você cria os obstáculos, né? Essa rua que pode, essa que não pode e tal. Então, existem várias possibilidades de se trabalhar dessa forma, e é claro que você ainda pode inventar. Por exemplo, eu peço à criança para ela chegar na cor azul ou na cor amarela. Qual o caminho que ela vai traçar? Ela precisa identificar qual é a cor e qual que é o caminho. Eu preciso dela passar por determinados números ou determinadas letras para formar o nome dela, né? Então, e ela precisa de dar os comandos como? Através das cartinhas, né? Que podem ser desenhadas por elas mesmas, né? E quem vai fazer a trajetória? Personagens que elas podem criar, e isso aí pode envolver a geografia, pode envolver a história, pode envolver a literatura, a matemática, então nem se fala, né? Então, a gente pode contar histórias, e que é uma coisa muito legal, né? Você, a partir de uma determinada história, você colocar um desafio para os personagens que estão se envolvendo na história. Aliás, uma das coisas que eu gosto de fazer no Scratch, depois vocês vão conhecer um pouco melhor a plataforma, é começar a contar uma história. Olha, o gatinho estava andando aqui pela rua e de repente ele encontrou uma borboleta no meio da rua. E aí, o que aconteceu? O que ele vai falar com ela? O que ela vai fazer? Como é que você vai continuar essa história? Então, programe para que primeiro pense, né, nessa história e depois programe os movimentos, o cenário, as personagens, o que, porque tudo que você tem lá você vai ter que programar para que eles possam obedecer como os computadores nos obedecem, né? A gente programa, eles obedecem. Então, essa é a ideia. Muito bom. Nós aqui no projeto estamos fazendo uma vez por mês uns workshops variados, e no próximo semestre um dos temas levantados é o Scratch, que Olha que bacana. temos uma aluna aqui muito bacana que conhece muito e ela vai dar um workshop aqui para quem quiser participar. Mas as vagas são limitadas, viu, gente? Muita gente ficou de fora da formação para professores para o Canva no sábado que vem, mas fiquem espertos aí e o professor já deu a dica aí. O professor Não, vocês vão Alberto, adorar o Scratch, gente. Então, eu já vou reforçar pode o falar. convite aí, porque assim, o Scratch é uma linguagem de programação criada lá no MIT, né? Eu tive a oportunidade de estar lá em 2019. Em 2018, eu fui desafiado, né? A nossa secretária, mais o presidente da Prodabel falaram que queriam programação na rede municipal. A gente conhecia quase nada sobre isso. Falei, meu Deus, e agora, né? Vamos estudar, vamos entender, vamos pensar como é que se faz isso. Conhecemos aí a Hora do Código, vocês podem experimentar lá code.org, né? Tem os cursos, vocês vão ver lá desde crianças de 4 anos de idade, começa com quebras-cabeças, né? O Angry Bird indo atrás do porquinho, como é que o Angry Bird chega até o porquinho, né? Então, assim, é uma brincadeira, é uma farra, é uma delícia, mas é claro que de uma forma assim também gamificada, os desafios eles vão crescendo de intensidade, né? São os desafios eles entram num processo crescente. Então, cada vez mais um pouquinho, né? Antes você anda um passo, vira um, depois você anda 2 passos, depois tem uma terceira curva que você faz. Então, você vai fazer você é
uma pessoa que vai plantar e depois colher, é uma abelhinha que vai pegar o néctar, depois produzir o mel, e isso vai se tornando cada vez mais complexo, e a gente e as crianças vão brincando e aprendendo sem perceber o quanto elas estão aprendendo. E o Scratch, ele dá uma liberdade muito maior, ele não tem uma sequência de, como no code.org, tem uma sequência a seguir. Uhum. Liberdade, criatividade, mas sempre chão baixo. A possibilidade de começar de forma muito simples, e é assim que se deve começar, de forma muito simples. E depois vai. Ô, Alberto, e como que surgiu, né? Acho que pela sua fala a gente entende a sua paixão por esse assunto, né? Mas você quis, além dos muros, né, do seu trabalho, você quis trazer um projeto pessoal sobre isso, né? Que é o seu canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, que é um canal que chama Aprendiz 21. E de onde que surgiu, né? Toda essa dedicação e esse interesse e para que esse canal serve, né? Eu acho que é importante também. E de onde que veio essa ideia de pôr aí na prática tudo que você tinha aprendido lá na teoria, estudado, pelo que você já disse aqui, que você correu atrás, e essa paixão que você tem por isso, por esse assunto, né? Pois é, o Aprendiz 21, gente, o nome, como eu falei com vocês, é porque no século 21 somos todos aprendizes, ou pelo menos deveríamos ser, né? Eu acho que a gente se coloca como aprendiz porque o mundo é extremamente dinâmico e a gente precisa estar nesse processo o tempo todo. E a proposta do canal, na verdade, ele surgiu de primeiro, eu tive uma filha que tinha muita, mas muita, muita dificuldade com as escolas. Quase todo a trajetória dela foi marcada assim por muita dificuldade, muita resistência. A escola, ela era uma menina talentosa, mas a escola não fazia com que ela se conectasse àquilo que estava sendo ensinado. Eu, como eu falei, professor de história, dava aula para ela de geografia, de matemática, de física, de química, aprendia para poder, até gosto um pouco da área de exatas, né? Mas para poder ajudá-la, mas ela tinha uma resistência muito grande. Infelizmente, ela faleceu com 19 anos, em 2019. E aí eu tive a oportunidade, né, com uma premiação que nós ganhamos com o projeto Aprender Fazendo, Programação em Robótica, desenvolvido na rede municipal. Nós fomos selecionados para o Desafio Aprendizagem Criativa 2019, promovido pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Recomendo que todo mundo faça parte, acesse o site aprendizagemcriativa.org, podem se inscrever, tem núcleos, né, na cidade, o pessoal se encontra uma vez por mês. Mas eu tive a oportunidade de conhecer uma educação diferenciada, né, onde realmente as metodologias eram ativas, as crianças se envolviam com os projetos e o aprendizado acontecia de uma outra forma muito diferente da que a gente está acostumado aqui. E eu fiquei lembrando e pensando, assim, nossa, se a Nina, que era a minha filha, né, ela tivesse vivido essas experiências aqui, eu tenho certeza que ela despontaria o seu talento, apresentaria-se para o mundo de uma forma muito diferente do que que era, vamos dizer assim, uma fracassada na escola, né? Ela faleceu, infelizmente, sem fechar o ensino médio, que era muita dificuldade. Então, eu resolvi realmente pensar nessas formas inovadoras, que, na verdade, não são novas, são Não, inovadoras, mas não são novas. Desde o século XIX, John Dewey já está falando sobre o aprender fazendo, sobre as experiências, como elas precisam ser vividas na educação, né? Então, a gente não está falando de nada novo, mas de uma educação inovadora e necessária para o mundo de hoje, principalmente de hoje, porque se essa educação transmissiva, bancária, que já foi criticada por tanta gente, Paulo Freire, né, já não funcionava algum tempo atrás, agora, então, não muito funciona. menos, e está desestimulando, matando aquilo que acredito que hoje é uma das principais
habilidade, competências para se viver no mundo de hoje, que é a criatividade. Porque o que o mundo tem de estável hoje é o seu dinamismo, é a sua mudança. Então, se a gente não souber resolver problemas, trabalhar de forma colaborativa, nos comunicarmos, sermos críticos, né, desenvolver nosso pensamento científico e toda a nossa criatividade, realmente nós seremos fracassados nesse mundo, ele vai nos engolir. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma educação em que seja motivadora, que seja alegre, que seja efetiva, né? Que as crianças, adolescentes, jovens, adultos aprendam de verdade. Por isso eu criei o canal, e a gente trabalha no canal principalmente essas 3 áreas, a educomunicação, né? Criação de e-books, criação de podcast, produção de vídeo, a educação midiática, que é como que a gente se comporta diante disso o tempo todo, a fotografia, a programação plugada, desplugada, a questão do maker, da robótica. Não quer dizer que eu saiba tudo isso, gente, quer dizer que nós aprendemos juntos, né? O professor hoje não precisa saber de tudo para poder não ensinar, mas ajudar as crianças e adolescentes a aprender. E em breve, se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós vamos ter um espaço chamado Espaço Aprendiz 21, um espaço de educação, de cultura e de arte para professores, para alunos, para crianças, para famílias, para poder vivenciar tudo isso aí na prática. Nossa, brilhante, muito boa ideia e muito bom você poder compartilhar conosco o canal do Aprendiz 21 do professor. Eu acompanho, eu sou inscrita e tem vários vídeos muito interessantes, muito legal, porque a gente conhece, a gente consegue entender que é possível aplicar na prática, né? A gente estava até conversando aqui antes da gente entrar, porque as teorias são muito bonitas, né? Mas aplicar, estar lá no chão da sala é diferente. E trazer esses momentos, né, para os nossos alunos. Eu sou uma professora de matemática da rede e os momentos mais felizes que nós tivemos, assim, fui medalhista com a minha equipe no Gincamate, e o Gincamate tinha alguma coisa já da programação, né? Tinha o jogo da programação, e eles se sentiam muito felizes, ficavam muito empolgados, e isso é muito bom. Não é todo dia que dá para fazer, a gente sabe disso, né? Existe mesmo o tempo das aulas teóricas e tudo, claro. mas só aquilo, né? É o texto que eu estou escrevendo hoje, vai sair quarta-feira, é exatamente isso que eu estou propondo, que só a gente tem que diversificar e diferenciar, justamente pelo que você falou da sua filha, né? Às vezes ela não encontrou professores que tinham diversificação das suas práticas, mostravam coisas diferentes, porque tem gente que vai gostar muito, né? Como você disse, tem gente que vai saber muito cozinhar, outras não vão saber tanto, mas a outra que não sabe cozinhar, ela sabe fotografar, ela sabe desenhar, ela sabe programar, então é possível, é muito importante nós, como educadores, a gente diversificar nossa prática e dar subsídios para os nossos alunos poderem mostrar o que eles são. Todos são capazes, né? Todos são capazes e todos podem mostrar seu talento de alguma forma. Exatamente, a gente fala das inteligências múltiplas, né? De tantas inteligências como as pessoas têm, muitas vezes a gente mata até as possibilidades delas se desenvolverem seus talentos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é uma coisa simples, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu quero convidar vocês a conhecerem lá no YouTube o canal Aprendiz 21, né? Nós temos vários exemplos de programação desplugada, nós temos exemplos da cultura maker, nós temos exemplos da educomunicação, né? Lá na SMED, agora, onde eu trabalho, a gente está trabalhando agora para produzir e entender como é que funciona, por exemplo, o podcast, né? É uma ferramenta que está sendo muito utilizada ultimamente. Você põe o fone de ouvido, vai fazendo outras coisas, vai ouvindo. Eu, por exemplo, às vezes faço uma caminhada aqui perto, ponho o fone e vou aprendendo um monte de coisas. Recomendo, inclusive, um deles chamado Papo de Educador, professor Damione D'Amito, muito legal.
E tem um também que é bem curtinho, chama Educa 5. São 5 educadores, uma vez por semana, cada um deles, falando 5 minutos sobre um determinado tema. Então, é muito legal, vale a pena demais. Você está fazendo qualquer outra coisa e consegue. E é uma ferramenta extremamente poderosa para a educação. Os professores, a gestão escolar, os alunos podem desenvolver trabalhos usando um podcast, assim como podem fazer usando um vídeo, fazendo um e-book, né, que é um trabalho que está lá também no Aprendiz 21. Tantas possibilidades de uma forma muito simples, mas são ferramentas poderosas e a gente tem que estar orientando essa meninada, essa moçada toda aí. Só uma curiosidade aqui que você está falando, e a Brenda, que é a nossa voluntária que está ajudando a gente aqui hoje, gente, que por trás aqui das telas tem uma equipe, né? Vocês já sabem. A Brenda fez um trabalho para mim no semestre passado, que eu tenho uma disciplina daqui na universidade que chama Matemática, Educação Matemática à Distância, né? Que é um desafio que eu propus em 2018, que era como ensinar matemática à distância. Acho que eu estava prevendo já, né? A pandemia. E aí, um dos trabalhos que eu faço na disciplina é criar algum método. E a Brenda fez um método podcast no semestre passado, o trabalho dela ficou incrível. E aí ela já também está aí pensando assim, né? Então, que bom. Hoje ela está aqui, ela deve estar pensando nesse trabalho que ela está fazendo, que ela fez, e esses alunos estão fazendo isso também, porque precisamos trazer essas inovações antigas para a prática. Exatamente. E eu falo da educomunicação, né, de uma forma geral, e dar vez e dar voz aos estudantes, colocar os estudantes aí como autores do processo. A gente ali como só no apoio, orientando, né, dando uma orientação, mas eles criarem, por exemplo, e-books, é uma coisa assim muito simples, muito fácil e muito poderoso. Criar um podcast também, a Brenda, então, pode ajudar vocês aí, sabe como é que funciona. É muito simples e é a linguagem deles, sabe? Usar as redes sociais, né? O Instagram, usar o YouTube, que a gente precisa saber como é que eles transitam nessas redes, como é que eles conseguem se colocar, né? E o professor ali não precisa saber realmente de tudo, como é que funciona, aprenda junto com eles, como nós fizemos, né? Na programação lá, a gente dava os pontapés iniciais, depois a gente, olha, como é que é isso mesmo, como é que funciona aquilo, sem problema, sem vergonha nenhuma, está todo mundo aprendendo. Hoje a gente percebe, né? Se está lá no seu celular, está com alguma dificuldade e não estou conseguindo fazer, deixa eu ver se tem algum adolescente aqui para me ajudar, né? Não é uma pessoa mais velha, mas é por aí. Ah, que ótimo. Olha, pessoal, não se esqueçam de preencher o link de presença para emitirem o certificado. Já coloquei aqui o YouTuber do professor. Acho que é muito bom vocês seguirem lá, porque tem muita coisa interessante, muitos vídeos que podem nos ajudar aí. É uma disseminação do conhecimento que é muito legal. No mais, professor, gostaria muito de agradecer, muito, muito de agradecer. Foi um prazer ter você aqui conosco. Volte quando quiser. Opa! E muito obrigada. Acho que a gente aprendeu demais e, se Deus quiser, quando tiver essas pandemias acabar, a gente vai lá ver esses espaços. Eu conto com vocês conhecendo o Espaço Aprendiz 21, vai ser aqui no Jardim América, né, na região oeste, é uma casa que está sendo preparada para receber vocês, né, a gente vai fazer vários eventos muito bacana, mas enquanto isso, acessem lá o Aprendiz 21 no YouTube, principalmente, sigam a gente lá no Aprendiz 21 no Instagram, no Face, porque tem muita coisa bacana para a gente ir trocando, né, trocar experiências é o que há de melhor. Isso Aprendemos mesmo. sempre uns com os outros aí. E crescemos juntos, isso que é Crescendo importante. juntos. Muito obrigada, pessoal. Um abração para vocês e até semana que vem, segunda-feira. Continua lá no projeto, que a gente estaremos fazendo bastante coisas legais lá. Um beijão para vocês e até mais. Abraço aí, pessoal.